Paz, meu irmão, e aí como você está? Espero que esteja bem. Irmão, nesse tempo que nós vivemos hoje, como tem tantas distrações, isso nos afeta de tantas formas, impede que nós avancemos a Cristo, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, porque a palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor, nós seremos assim cheios do Espírito Santo. Mas há tantas distrações, seja trabalho, seja lazer, tantas distrações, celulares, a internet. Isso impede que nós nos coloquemos diante do Senhor diariamente e ali permanecemos um tempo orando, ouvindo a voz do Senhor, lendo a sua palavra. Aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Nós não conseguimos chegar nessa ação de se me buscarmos, nós acharemos ao Senhor, mas nós não conseguimos chegar nessa atitude, nessa ação de buscar ao Senhor, porque há tantas distrações. Satanás, ele colocou tantas distrações no mundo que nos impede que nós busquemos ao Senhor e ali sejamos cheios do Espírito Santo. Porque há muitas distrações. Você fica intertido com o seu celular, você fica intertido na internet, no computador, no seu trabalho. Há tantos afazeres, isso eu olhando para a minha própria vida. No meu dia, há tantas coisas para se fazer que no final dele, há pouco tempo para se colocar diante do Senhor e buscar ao Senhor. As distrações vêm tão embaladas, que aparentam ser coisas boas, que quando chega a nós pegamos aquela distração assim, ela vem num pacotinho muito bem embalado, nós abrimos e ali nós ficamos presos, nós ficamos detidos, intertidos naquela distração. Muitas das vezes uma coisa boa aos nossos olhos, um emprego bom, uma compra de alguma coisa boa, que você pensa, nossa, isso vai ser bom, vai me impulsionar para o Senhor, mas que na verdade ali te prende, essa distração te deixa detido e você se distrai e você perde o foco em Cristo. Porque o foco do cristão deve ser permanecer diariamente em obediência, buscando, aqui em Jeremias, buscar-me-eis e me acheis. Então essa é a experiência do cristão, buscar diariamente o Senhor, porque assim o acharemos. O nosso foco deve ser apenas em Cristo. Mas quando vem essas distrações bem embaladas, nós perdemos o foco. Nós dizemos, nossa, isso vai me impulsionar para Cristo. E aí, esquecemos Cristo e ficamos apenas na distração ali. Apenas naquela linda embalagem. Não há plenitude do Espírito sem busca intensa. Quem deseja ser cheio, precisa separar tempo para Deus. Distrações impedem um relacionamento profundo com o Senhor. Não há plenitude do Espírito sem busca intensa. Buscar ao Senhor, esse é o nosso foco, para assim ser cheios do Espírito Santo, para assim vencer todo o mal, todo o pecado, e naquele dia estejamos como a igreja perfeita de Cristo. A igreja não é uma organização, mas é um organismo vivo, o corpo de Cristo,
O Senhor virá buscar o seu corpo, virá buscar a sua igreja. Mas até nós alcançarmos esse ponto, nós devemos buscar para assim encontrar o Senhor, para assim ser cheios do Espírito Santo, para assim ser livres do pecado, para assim ser protegidos do maligno, de todo o mal que de tão perto nos rodeia. Em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Ela ficou olhando para o foco, olhando para Cristo, estando aos pés de Cristo. Nós devemos, assim, pegar essa experiência para nós e permanecer no foco, olhando para Cristo. Não como Marta, que estava ansiosa e afadigada. Assim nós ficamos ansiosos e afadigados, quando assim vem essa embalagem, essa distração muito bem embalada, e nós ficamos ali ansiosos, afadigados com ela, com tantos afazeres, com tantas distrações, e assim ficamos detidos e presos. E o Senhor nos diz: você, olhe para Maria. Ela escolheu a boa parte. Deixe a distração. Deixe aquilo que está tomando muito do seu tempo. E assim, vá aos pés do Senhor e ali permaneça para ser cheios do Espírito Santo, para assim ser cheios da vida dele. Nem toda distração parece ruim. Pode ser trabalho, redes sociais, entretenimento. O inimigo não precisa nos fazer pecar, basta nos manter ocupados, longe da presença de Deus. Se bem que quando nós estamos ocupados sem ser o Senhor, vamos colocar que isso também é um pecado, porque nós não estamos diante do Senhor. Se nós não estamos diante do Senhor, nós estamos pecando, porque se estamos, seja trabalho, redes sociais, entretenimento, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, porque ele sabia que isso traria um prejuízo a ele, e ele deixava aquilo de lado e assim escolhia a boa parte, escolhia estar aos pés do Senhor. Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus. Essa deve ser a nossa escolha diária. Em Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e ministério da palavra. Igreja não é um lugar, é um povo em Cristo. Assim devemos permanecer nele, buscar ele continuamente, em oração e na leitura da palavra, para nós sermos cheios da palavra, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor através da oração. Quem quer ser cheio do Espírito precisa investir tempo em oração. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, temos que ter tempo de oração, orar em todo o tempo. Mas como tem tantas distrações no nosso dia, nós não permanecemos orando em todo o tempo. Nós não permanecemos. Então a importância de tirarmos assim tempo com o Senhor e orar, estar diante do Senhor, e aquilo você, a cada dia, você tira um pouquinho hoje, tira um pouquinho amanhã, e aí você vai aumentando até você ter um bom tempo com o Senhor,
para que assim você consiga chegar ao nível de estar em oração em todo o tempo, estar diante do Senhor em todo o tempo, estar assim lembrando da palavra em todo o tempo. A leitura da palavra fortalece e enche o nosso coração da verdade. A oração nos aproxima de Deus e nos torna sensíveis à sua voz. Em Marcos capítulo 1, versículo 35. Ele levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui Jesus saía bem cedinho, ia ter comunhão com o Pai, falar com o Pai, escutar a voz do Pai. Jesus se afastava das multidões para estar a sós com o Pai. Precisamos criar momentos diários de busca sem distrações. Coloque o celular no modo avião, acorde mais cedo, busque Deus intencionalmente. Buscar ao Senhor intencionalmente, acordar cedo, orar, ler. E como eu disse, de pouquinho em pouquinho, você não tem esse hábito, hoje você acorda 20 minutos mais cedo, amanhã 1 hora mais cedo, e aí você vai criando desejo de buscar o Senhor, sendo cheios da palavra do Senhor, sendo cheios da comunhão do Senhor, até que chega aquele ponto que você permanece diante do Senhor em oração em todo o tempo. Permanece diante do Senhor, lembrando da sua palavra em todo o tempo. Em João capítulo 13, versículo 7, respondeu Jesus, disse-lhe, essa questão aqui de Marcos mesmo. Então, nós devemos, assim, buscar ao Senhor, permanecer diante do Senhor e pedir o discernimento do Senhor para que nós conseguimos ver a distração bem embalada e assim deixar ela e voltar para o foco, voltar para Cristo como Marta. Deixar as distrações, ansiosidade, deixar de ficar afadigada com tantas coisas no nosso dia e escolher a boa parte, igual Maria, de estar aos pés do Senhor, que é ali que temos vida. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Deus abençoe.